que efeito vacina? O que é isso? Como que acontece? Independente de qual proteína seja, porque a gente sabe que a toxina botulínica é uma proteína, ou seja, ela é uma estrutura formada por uma série de aminoácidos em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. É uma estrutura proteica, e essa estrutura proteica, assim como muitas proteínas, elas têm a capacidade de desenvolver uma resposta imunológica no nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo começa a desenvolver uma resposta imunológica em cima daquela proteína com o objetivo de quê? De defesa. O nosso organismo vê um corpo estranho ali e ele reconhece e já pensa: isso aqui é um corpo estranho, eu tenho que desenvolver uma defesa para esse nosso organismo. Por quê? É uma forma do organismo defender. O sistema imunológico é um sistema de defesa. Então, o que acontece? Qualquer que seja essa proteína, muitas das vezes essa proteína que entra em contato com o nosso organismo, a primeira resposta do nosso organismo é tentar desenvolver essa resposta imunológica. E essa resposta imunológica, muitas das vezes, ela desenvolve o que? Ela faz com que o nosso organismo comece a produzir anticorpos. Esses anticorpos têm a finalidade o quê? De neutralizar a ação dessa proteína. Seja o que for essa proteína, se é uma proteína, uma proteína viral, uma proteína bacteriana, ou uma proteína como a toxina botulínica, por exemplo. Então, essa é a capacidade que o nosso organismo tem, de desenvolver uma resposta que vá neutralizar a ação dessa toxina, dessa proteína, para quê? Porque o nosso organismo não entende que nós estamos aplicando aquela toxina ali porque a gente quer a ação dela ali. O nosso organismo não entende isso, ele entende isso como se fosse um corpo estranho e para isso ele começa então a desenvolver uma resposta imunológica. Então, é a mesma coisa com a gente. Por que eu te falei efeito vacina? Porque a mesma ideia acontece com as vacinas. A vacina do Covid, por exemplo, que a gente usa aí, a gente tem estruturas que são chamadas de imunógenos que vão estimular o nosso organismo a desenvolver uma resposta imunológica que vai fazer com que o nosso organismo desenvolva esses anticorpos e esses anticorpos vão começar a produzir uma resposta que vai, num segundo momento em que ele estiver em contato com essa proteína, ele vai desenvolver uma resposta mais rápida, porque ele já está tudo ali catalogado. Então, ó, já tive contato com essa proteína X, então eu já sei que ela me faz mal, eu já tenho uma resposta contra ela, ele já vai lá e desenvolve uma sequência de anticorpos com todas as estruturas necessárias já para a resposta ser mais rápida. Então, isso é um mecanismo correto do nosso organismo, um mecanismo de defesa do nosso organismo e acontece normalmente. Não seria diferente com a ação da toxina botulínica. A toxina botulínica é uma proteína, é uma neurotoxina, que é uma proteína que vai, quando em contato com o nosso organismo, ela tem uma ação imunogênica, ela tem uma imunogenicidade, ou seja, ela faz com que o nosso organismo comece a produzir anticorpos. Esses anticorpos, quando eles são produzidos, qual que é a ação deles? É neutralizar a ação da toxina botulínica. Dessa forma, a toxina botulínica vai deixar de fazer efeito. É por isso que quando a gente fala, se você aplicar essa toxina botulínica em intervalos muito curtos entre uma e outra, o seu organismo pode desenvolver uma resposta imunológica e essa resposta imunológica vai fazer com que ela perca a sua ação, ou seja, não vai desenvolver a sua atividade.